vezes você acha que são necessárias ler um texto para de fato entendê-lo? Quantas vezes você já começou a leitura, terminou e pensou, puxa vida, eu não entendi nada? Olha, não se preocupe, isso já aconteceu comigo também. Se você quer saber como resolver esse problema, não saia daí. Fique comigo até o final dessa aula. Hoje nós vamos falar sobre compreensão e interpretação de textos. Se ali nós temos aquele ezinho, significa que compreender é algo diferente de interpretar. E isso é extremamente necessário para que você entenda em que nível deve ser a sua leitura. Bom, então quando nós falamos em compreensão, nós devemos entender que está no nível do texto. As informações que você precisa estão lá. Você não precisa extrapolar. Agora, existem alguns comandos que você precisa conhecer para que de fato você entenda se você deve buscar as informações no texto ou ir além do que está ali. Nós chamamos de entrelinhas, buscar nas entrelinhas. Então veja bem alguns comandos usados. Nós temos aqui, olha, de acordo com o texto, segundo o texto, o autor diz que, o texto informa que, no texto ou conforme mencionado no texto. Então esses são comandos que dizem a você, aluno, eu devo prestar atenção, que a resposta eu vou precisar buscar no texto. É claro que às vezes você tem lá um enunciado com várias opções, né? Geralmente 5 opções. Você consegue responder 3, eliminar, aliás. Eu eliminei essas 3, então quer dizer que eu estou em dúvida entre 2. Gente, saber que você deve buscar informação no texto ou além dele vai te ajudar demais a resolver esse problema, a tirar suas dúvidas quando você ficar entre 2 opções, né? É claro, gente, que essas aqui são demonstrações, são exemplos, esses são exemplos de como você deve se direcionar, se orientando, se você deve buscar informação no texto ou nos seus conhecimentos, na interpretação que nós vamos ver daqui a pouco. Por quê? Nem sempre vão vir todas esses enunciados, esses comandos nos enunciados, iguaizinhos estão aqui. Mas é só para você perceber qual é o valor semântico que você tem que prestar atenção, quais são os verbos que você precisa analisar. E se a palavra autor, ou de acordo com o texto, segundo o texto, certo? Quando nós falamos em interpretação, aí sim, a interpretação vai exigir muito de você. São informações que você vai buscar além do texto. Mas onde? Você vai buscar nos livros que você já leu, nas conversas que você já teve, com base nas leituras realizadas, ou seja, que conhecimento você tem sobre esse assunto. Por isso, gente, é tão importante ler, porque você vai ter um conhecimento mais amplo sobre um determinado assunto. E aí, quais são os verbos de comando utilizados no enunciado que traz uma pergunta que você deve buscar no seu conhecimento de mundo? São esses aqui, olha. Depreende-se, infere-se, conclui-se a partir do texto, é possível deduzir que, subentende-se que, qual a intenção do autor ao afirmar. Então veja bem, mais uma vez, esses comandos, pode ser que eles não venham estritamente iguais a esses aqui. No entanto, são palavras que te dão a entender, que você vai buscar nas entrelinhas, e é aí que é a interpretação, quando você busca além das entrelinhas. Para vocês perceberem como isso acontece, então nós vamos ver aqui 2 exemplos de enunciados, para a gente perceber se eu devo buscar a informação no texto, no nível do texto, ou além, de acordo com os meus conhecimentos de mundo, né? A primeira, o autor justifica o fato de uma notícia falsa ser facilmente disseminada, mostrando, então veja bem ali, o que você vai olhar, o que você vai observar para saber se essa informação está no texto ou além do texto. Ali, olha, o autor justifica o fato, ou seja, se ele justifica, onde ele mostra isso? No texto que ele acabou de escrever, no texto que, aliás, que ele escreveu e você acabou de ler. Agora, observe o enunciado número 2. Em relação às maneiras referidas pelo autor de constatarmos a veracidade de uma informação, depreende-se do texto que... E eu coloquei ali alguns verbos para você entender o que é depreende-se. Depreende-se é o mesmo que deduz-se, infere-se,
capta-se, ou seja, não está escrito lá no texto, mas nas entrelinhas você é levado a entender que, e observe que aqui também tem um peguinha. Quando usa ali, olha, em relação às maneiras referidas pelo autor, aí você pensa, pronto, é um enunciado que tem um comando de compreensão, aí que você se engana. Então, com calma, preste bastante atenção, leia o enunciado até o final, que ali você vai observar os verbos que você deve se atentar para direcionar a resolução da questão, certo? Bom, agora, para que a leitura seja eficiente, para que você de fato entenda o que você leu, existem 3 passos que a gente chama de, alguns pesquisadores chamam de níveis de leitura, outros chamam de estratégias de leitura. Nós vamos chamar de passos, passos para te ajudar a compreender de fato um texto. Então nós temos aqui uma leitura exploratória, uma leitura analítica e uma leitura crítica. Então vamos lá, você já deve ter ouvido que a gente precisa ler um texto 3, 4, 5 vezes para entender, mas se você seguir esses passos, você vai perceber, você vai constatar, na verdade, que não é necessário ler muitas vezes um texto, mas uma leitura bem feita pode te ajudar a ter uma noção global do texto. Então, quando eu falo em leitura exploratória, é aquela leitura que você começa do início e lê até o fim. Gente, se sua mente te fizer ir lá em Santa Juliana e voltar, fica aí no seu lugar, não vai não. Então, faça a sua leitura do início ao fim, sem permitir que nada te tire a atenção. Leia do início ao fim e ao final do texto responda. O texto fala sobre... Então, essa leitura exploratória é uma leitura em que você vai observar a temática do texto. Então, o texto fala sobre isso. A segunda leitura, que é a leitura analítica, aqui nesse ponto, você vai observar os conhecimentos gramaticais que você tem. Você vai observar os conhecimentos gramaticais. Por exemplo, vamos pensar aqui em crase. Se você entender o uso da crase, você vai ter facilidade em interpretar. Tem gente que fala assim, eu sou boa ou eu sou bom em gramática, mas eu sou péssima em interpretação. Eu sinto em te dizer que se você é bom em gramática, mas não é bom em interpretação, alguma coisa precisa ser resolvida. Por quê? O entendimento da gramática tem tudo a ver com a interpretação do texto, vice-versa. Veja bem, imagine que eu tenha a seguinte oração. Dei um sorriso a Silvio Santos. Se esse A tiver o acento grave, que indica a crase, nós podemos dizer que você deu um sorriso à moda Silvio Santos, um sorriso largo, né? Agora, se você fala assim, dei um sorriso a Silvio Santos, significa que Silvio Santos, sem a crase, sem um acento grave, que indica a crase, significa que o Silvio Santos passou por ali e você deu um tchauzinho, um sorriso para ele. Viu só que diferente? Diferença entre esse pequeno sinalzinho diacrítico. Outra coisa, em relação, por exemplo, à vírgula. Imagine que você diga assim, vamos comer, gente, sem a vírgula. Se você diz, vamos comer, gente, significa que você é um canibal. Agora, se você diz assim, vamos comer, vírgula, gente, é claro que você não vai falar a vírgula, né? Mas a gente está falando em texto escrito. Se estiver escrito, vamos comer, vírgula. Gente, aí a vírgula indica que gente é um vocativo, ou seja, você está se direcionando ao pessoal que está ali para eles virem comer com você. Viu só a diferença? Então, gente, nessa segunda leitura, que é a leitura analítica, você vai usar esses conhecimentos gramaticais. Saber reconhecer os adjuntos adverbiais numa frase. Por exemplo, aqui indica um local, na semana passada indica tempo, certo? A terceira leitura é a leitura crítica. É nesse ponto que você vai observar as palavras em que o autor faz juízo de valor, em que ele demonstra se posicionar a favor ou se posicionar contra o que ele está escrevendo. Nesse ponto é que entra aquela leitura de acordo com o seu conhecimento de mundo, certo? Aí você me fala, professora, mas eu vou precisar ler um texto 3 vezes? É claro que você pode fazer essa leitura, junto com a leitura analítica, já fazer também a leitura crítica. Por quê? Você já vai observando as palavras, os recursos gramaticais, vai fazendo análise linguística do que está ali e também vai relacionando com o seu conhecimento de mundo.
Vamos ver como é que fica na prática isso? Vocês vão ver que não é complicado, aliás, é muito fácil. Nós temos um texto aqui, veiculado na revista Nova Escola. O texto tem o título: O que move as fake news? Mais à frente, a gente consegue observar aqui, olha, a referência, aqui está o texto completo, que depois eu sugiro que vocês leiam na íntegra e tentem realizar esse exercício. Então, eu tirei apenas um parágrafo para que vocês vejam como é possível fazer isso na prática. Então, a primeira leitura é a leitura exploratória, não é? A gente lê para tentar achar a temática, para conseguir perceber do que o texto está falando. Vamos ver. O que move as fake news? Agora eu vou ficar um pouco virada para cá para poder ler, tá? Uma notícia falsa tem 70% mais chances de ser compartilhada no Twitter do que uma verdadeira. Já uma história real demora 6 vezes mais tempo para atingir 1.500 usuários do que uma falsa. Pior, os principais responsáveis são pessoas de carne e osso e não robôs programados para replicar conteúdos nas redes sociais. As conclusões são do maior estudo feito até agora sobre o tema, produzido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, conhecido como MIT, e publicado na revista especializada Science. Então, a leitura exploratória é aquela em que eu leio o texto e respondo ao final sobre o que ele fala. Então, este parágrafo mostrou que uma notícia falsa, ela é muito mais disseminada que uma notícia verdadeira. Basta observar isso. Você concentrou, leu do início até o fim, sem permitir que a sua mente divague, e conseguiu identificar o ponto central da mensagem, o ponto central ou a temática do texto, certo? A segunda leitura, que é uma leitura crítica, com certeza você vai observar coisas diferentes, porque você tem um conhecimento bom da língua portuguesa. Mas eu vou mostrar aqui alguns detalhes que podem ser usados. E eu vou fazer também essa leitura analítica juntamente com a leitura crítica, para você economizar tempo quando você for responder uma atividade, porque quando você for prestar um concurso, isso vai te ajudar muito. Vamos lá. Então aqui mostrou que uma notícia falsa tem 70% mais de chances de ser veiculada, muito mais rapidamente. Eu posso pensar o seguinte, então, se 70% mais veloz do que uma notícia verdadeira, isso significa que uma notícia verdadeira, ela chega mais demoradamente 30% em relação à notícia falsa. Certo? O texto não disse isso, mas a gente pode perceber. Outra coisa, fala que a proporção é de 6 vezes mais tempo. E aí, durante a sua leitura, você pode pensar, bom, 6 vezes mais tempo significa que se uma notícia falsa chega até o público-alvo em 2 minutos, uma notícia verdadeira vai demorar quanto, minha gente? 2 vezes 6, 12 minutos. Então, durante a sua leitura analítica, você deve conversar com o texto, relacionar. Ele está me dizendo isso, então isso significa isso aqui, certo? Outro detalhe, aquele pior, gente, esse pior te diz muita coisa sobre o autor do texto. Nós dizemos que aqui nós temos uma palavra em que percebe-se juízo de valor. Juízo de valor é quando o autor se posiciona diante de um determinado assunto. Na sua opinião, quando ele usa pior, ele se posiciona favoravelmente ou contra ou desfavoravelmente? Isso mesmo, ele se posiciona contra, ele não concorda. Para ele é algo ruim. E o que ele considera como ruim? Quando ele vai dizer isso? Olha ali, os 2 pontos. Significa que, a seguir, ele vai te dar essa informação. O que é pior? É pior que os responsáveis por essa veiculação tão rápida, por essa disseminação extraordinariamente veloz, é feita por seres humanos. Mas Flávia, ali não falou que são seres humanos. Que expressão foi usada para indicar que trata-se de pessoas? Se você respondeu carne e osso, menininho, você está no caminho certo. Então, pessoas de carne e osso, ou seres humanos, são os disseminadores de fake news. Agora, é confiável essa informação? Você pode acreditar nisso? Sim. Por quê? Aqui tem um reforço de argumento considerável, notável. Quando ele fala que essa pesquisa foi
publicado, aliás, foi feito, foi produzido pela MIT e publicado numa revista especializada chamada Science, então ali já tem uma informação de que você pode confiar na notícia, né? Então, preste atenção a esses detalhes, ok? E essa charge, ela mostra para nós, ela metaforiza como é que a gente pode fazer isso. Quando você busca uma informação que está no texto, é como se você fizesse assim. Como se você olhasse, por exemplo, uma charge, esse é o gênero textual que eu gosto muito, porque ele te dá muita liberdade, né? Ele faz com que você demonstre os seus conhecimentos acerca de um assunto. E ele te possibilita também ficar antenado com as coisas que acontecem no cotidiano. Então essa charge, ela traz aqui uma parte verbal e uma parte não verbal. Aliás, a parte não verbal eu omiti para te mostrar como é que é esse processo de compreensão de texto. Observe que nós temos ali 3 pessoas. Nós temos um adulto mexendo num celular e temos 2 crianças conversando. Gente, eu posso afirmar que esse homem, esse rapaz, é tio, irmão, pai, vizinho dessas crianças? Não, não posso afirmar isso. Eu posso afirmar que essas crianças são colegas de aula? São irmãos? Também não. Então, o que esse texto, essa imagem não verbal, o que essa imagem não verbal mostra pra gente? Mostra que eu tenho 3 pessoas conversando, um rapaz mexendo no celular e olha só a fisionomia dele. Numa charge, você deve olhar todos os aspectos. Quando você observa o olho desse homem e compara com o olhar das crianças, parece que há algo errado no olhar dele. E ele está no celular. O olhar dá a entender que é uma pessoa que está hipnotizada. Será que ele está hipnotizado por algo que ele está vendo no celular? O que será que ele está fazendo no celular? Bom, e tem outro detalhe interessante. Eu posso dizer que esse rapaz é professor desses meninos? Eles estão numa sala de aula? Não sei, não estão numa sala de aula, mas eles poderiam estar, por exemplo, em intervalo, no pátio. Agora, se você observar a parte verbal, você consegue entender. Vamos ler. Olha o que as 2 crianças estão conversando sobre esse rapaz. E olha o que esse rapaz é delas. Ontem foi 1º de abril, mas o papai nem percebeu, porque ele se informa apenas pelas redes sociais. Ou seja, a vida dele é um eterno 1º de abril. Agora você consegue relacionar. Agora, além de compreender o que estava na imagem, o que estava no texto, você pode aprofundar mais. E pode dar respostas corretas sobre qual é a relação entre esse homem e essas crianças. Deu para perceber? Ele é pai das crianças, por quê? Porque isso foi o que o menininho disse, papai. Por que o papai da criança ali não percebeu que o dia anterior foi 1º de abril? Porque ele estava vidrado no celular. Vidrado, olha só o olhar dele, uma pessoa hipnotizada, que não tira o foco daquilo. E o pior, gente, qual é a fonte de informação que esse homem busca para ter conhecimento do que acontece no dia a dia, né? O que ele usa, qual o recurso utilizado para se informar? O menino falou. Apenas pelas redes sociais. Triste, né? Isso é o que muitas pessoas fazem. Buscam informações apenas pelas redes sociais. E o pior, disseminam com tanta rapidez que faz com que o maior número de pessoas sejam informadas de maneira errada. Viu só como os 2 textos se relacionam? O primeiro a gente teve um texto verbal falando sobre a disseminação das fake news e agora a gente viu o que uma fake news pode fazer. Já é uma informação para você ter um posicionamento crítico também. Quando você recebe uma mensagem, já passa direto sem conferir a veracidade? Lê esse artigo que você vai saber o que você deve fazer, como você deve se posicionar a partir de agora, certo? Um outro detalhe, aqui você vai relacionar com o seu conhecimento de mundo, né? Aquela leitura crítica. Você sabe o que é 1º de abril? 1º de abril é o dia
da mentira, horroroso, né? Dia da mentira, imagina. Todo mundo devia falar a verdade 365 dias por ano, né? Mas quando fala ali 1º de abril, a gente sabe que é dia da mentira, quer dizer que você tem esse conhecimento de mundo. Você buscou no seu conhecimento que vai além do texto, além do que foi dito ali. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Espero também que vocês leiam o texto na íntegra, porque é fantástico. E tentem aí na sua casa realizar essa atividade. Eu tenho certeza que quando você for responder as próximas perguntas das nossas aulas, você vai tirar de letra. Gostaram da aula? Eu tenho certeza que se você aplicar tudo que nós vimos hoje, vai estar muito bem nas interpretações e nas compreensões dos próximos textos que você lê. Aguardo você no nosso próximo encontro, tudo bem? Beijo, até a próxima!